Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Rema Apostólica. Nós estamos na página do Facebook, que tem o mesmo nome, né? Rema Apostólica. E hoje é quarta-feira. Quarta-feira, um dia especial, onde o Senhor tem algumas bênçãos para nós, para repartir conosco, né? Então, que você possa abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo fale com você. Amém? Hoje, na Escola de Discípulo, nós vamos dar continuidade no estudo do livro de Eclesiastes. Nós estamos no capítulo 7 de Eclesiastes. Quero deixar aqui o meu boa noite para todo o litoral paulista, todo o litoral de norte a sul, em especial, Cubatão, Santos, Praia Grande, São Vicente, Guarujá e Bertioga, né? Bertioga também faz parte do nosso litoral e toda a Baixada Santista, amém? Que está unida aqui, junto comigo aqui, nesta noite. Povo amigo, que vocês possam permitir que o Espírito Santo adentre no coração de vocês, adentre também na sua casa, e você possa deixar que Deus trabalhe na sua vida, tá certo? Então que nós possamos ter uma live abençoada, e nós possamos aprender. Olha, amado, nós temos lições aqui, tremenda. Hoje a lição tá muito boa, a lição que nós vamos aprender hoje. Tá certo? Então nós vamos entrando aqui devagarzinho, porque eu preciso dar a introdução para vocês, né? Eu preciso primeiro passar para vocês, amém, o que já foi passado, o que já foi dado, tá? Então nós já começamos, o capítulo 7 tem como tema Conselhos para uma Vida Melhor, e aí vem os tópicos, né? Já passamos pelo tópico 1, o tópico 1 do capítulo 7 de Eclesiastes vai do versículo 1 ao versículo 4 e fala sobre aprenda a fazer as escolhas certas. Esse é o tópico 1. Depois do tópico 1, nós fomos para o tópico 2. No tópico 2, nós falamos sobre do versículo 5 ao versículo 10, versículo 5 ao versículo 10, né, que fala sobre fuja das armadilhas do caminho, tá certo? Que vai do versículo 5 ao versículo 10, esse é o segundo tópico. E aí nós entramos no terceiro tópico, ou seja, nós vamos entrar hoje no terceiro tópico, que vai do versículo 11 ao versículo 12. São apenas 2 versículos, é um tópico pequeno, amém? Mas muito rico daquilo que ensina. Então que você possa abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo fale com você, tá certo? Então, Eclesiastes 7, versículo 11 e 12. Eclesiastes 7, versículo 11 e 12. Tá? Então, vamos lá. 7, versículo 11 e 12. Diz assim: busque a sabedoria. Esse é o tópico. E aqui nós vamos trabalhar com duas verdades, tá? Em primeiro lugar, a primeira verdade, a sabedoria é proveitosa, que está no versículo 11. Diz assim: boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. Amém? Eu tenho uma outra versão aqui que diz assim: tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Amém? Quer dizer que os que estão vivos tiram proveito da sabedoria, né? Os que estão vivos tiram proveito da sabedoria, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar com esse tema, né? Vamos lá, diz assim o comentário bíblico: a sabedoria é tão boa quanto a herança deixada pelos pais. A sabedoria é tão boa quanto a herança deixada pelos pais. Na verdade, a sabedoria é melhor
do que a riqueza, diz Provérbios 16, 16. Provérbios 16, 16 fala a respeito disso, né? Que a sabedoria é melhor do que a riqueza, que está aqui na Bíblia Sagrada, né? 16, 16 diz assim: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Amém? Tanto a sabedoria como a prudência, a forma certa e correta de andar, amém, é muito melhor, tá certo? É muito melhor do que o ouro e a prata, muito melhor do que a riqueza dessa terra. Amém? Diz assim, a continuação do comentário: com o dinheiro podemos ter um padrão de vida mais alto, mas com a sabedoria podemos ter uma qualidade de vida melhor. Amém? Então, às vezes a pessoa coloca no coração só busca pelo dinheiro, amém? Pela a bênção financeira, se enriquecer financeiramente, tá? Mas na verdade, ele, quando vai viver, a vida dele é um fracasso. Por quê? Porque falta sabedoria. Tem o dinheiro, mas não tem a sabedoria para viver. Amém? E às vezes a pessoa não tem muito dinheiro, mas tem sabedoria para viver. Eu gostei dessa colocação aqui, porque eu achei muito interessante. Com o dinheiro, podemos ter um padrão de vida mais alto. Amém? Mas que adianta ter um padrão de vida mais alto e não saber viver essa vida? E não desfrutar dessa vida, amém, da maneira boa que tem que desfrutar. Tá? Aí diz aqui: mas com a sabedoria podemos ter uma qualidade de vida melhor. Amém? Então o bom é ter os dois, né? O bom é ter o dinheiro e ter uma qualidade de vida melhor. Tá certo? Mas a pessoa que só busca o dinheiro, só sabe se enriquecer financeiramente e não busca a sabedoria, tá? Não vai adiantar muito o dinheiro para a vida dela. Ela vai ter um padrão alto de vida, né? Um padrão de vida mais alto, mas na condução da vida, nas tomadas de decisões da vida, vai faltar-lhe o quê? Sabedoria. Amém? Porque como se conduzir e como tomar a decisão, quando tiver que escolher o melhor, não vai ter a direção certa, não vai ter as melhores escolhas. Amém? Quero dar boa noite para o Ramos, para a Magali, para a Ana Magalhães. Amém? Para todos os meus amigos e irmãos que estão junto comigo aí nessa live e que entraram, né? O Adélcio, que está entrando agora, né? Estou um pouquinho adiantado, né? Comecei em cima da hora e vocês não estão acostumados a me ver entrando em cima da hora, né? Então hoje eu entrei em cima da hora, na hora certa, né? Uns 2 minutinhos antes, já fiz a introdução e já estou aqui no ensino da palavra de Deus. Então a ordem é: busque a sabedoria, porque a sabedoria ela é proveitosa. Com o dinheiro podemos ter um padrão de vida mais alto, mas com a sabedoria podemos ter uma qualidade de vida melhor. Amém? Porque é a sabedoria que vai nos dar as melhores decisões, a sabedoria que vai nos mostrar os melhores caminhos, a sabedoria que vai, amém, realmente nos levar àquilo que temos que fazer para ter uma vida melhor aqui na Terra. Então não adianta ter dinheiro se não tem sabedoria na condução da vida. Então tá aí. Esse é a primeira verdade, amém, que o autor destacou aqui. Né? A sabedoria, ela é proveitosa. Ela é proveitosa. Em segundo lugar, a sabedoria é protetora. A sabedoria é protetora. Tá certo? Na linguagem mais antiga, um pouco mais antiga, diz assim: a sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Amém? Tá? Na linguagem mais nova, a linguagem mais nova, o versículo 12 começa assim, ó: a sabedoria serve de sombra, né?
como de, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que dá vida ao seu possuidor. Amém? Então o dinheiro pode trazer uma certa cobertura, né? O dinheiro pode trazer uma certa cobertura, tá certo? Tá? Mas, tá? A vida com excelência, quem pode dar é a sabedoria, tá? A sabedoria pode dar a vida com excelência, além de proteção, tá certo? Essa aqui é a verdade. Mas vamos lá, vamos ver o que o autor diz aqui. Boa noite, Rose, Meire, né? Boa noite, Meire. Boa noite, Beth. E boa noite, Peter Góes. Amém? Tem mais alguém aqui que chegou? Tá, Magalhães já comentei, Ana Magalhães já comentei, faltavam os 3 só, né? Vamos lá. A sabedoria é protetora. Tanto a sabedoria como o dinheiro possuem valor. Tanto a sabedoria como o dinheiro possuem valor. Precisamos do dinheiro para sobreviver na terra e da sabedoria para caminharmos para o céu. Amém? Aleluia! É muito importante o dinheiro. O dinheiro tem sua importância, né? Por quê? Porque com o dinheiro você sobrevive na terra, tá? Mas para caminhar por um caminho que te leve à eternidade, tá? Que te leve para o céu, tá certo? Você vai precisar de sabedoria. Amém? Sabedoria. Tá? E eu vou lhe dizer que existe, amém, o tripé da sabedoria, né? Aleluia. O primeiro é Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando você descobre Jesus, quando você conhece Jesus Cristo e reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida, Ele vai fazer parte desse tripé. Amém? Com Jesus Cristo você descobre a sua palavra, os seus ensinos. Você conhece a Bíblia. Amém? E a Bíblia vai te dar a verdadeira sabedoria para você andar nesse caminho que te leva para a eternidade. Amém? Tá certo? E o terceiro pé desse tripé, tá? É Jesus, a Bíblia, tá? E a vida de oração, que é a vida de comunhão. Amém? Onde você tem comunhão. Amém? Comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com a igreja, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com os irmãos. Então a comunhão ela é muito importante para aquele que quer ir para o céu. Amém? Se você quer entrar na eternidade e ter o caminho da sabedoria para entrar na eternidade, está aí o tripé. O tripé está aí, né? Jesus, sua palavra, amém? Tá? E a vida em comunhão. Amém? Comunhão com Deus, comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. Amém? É muito importante você entender que a comunhão, aleluia, te leva a uma vida de sabedoria. Vamos lá. O dinheiro pode nos poupar de alguns sofrimentos, mas só a sabedoria pode nos fazer deleitar com a vida. Amém? O dinheiro pode nos poupar de alguns sofrimentos, mas só a sabedoria pode nos fazer deleitar com a vida. Aleluia. Ter uma vida de deleite, uma vida com prazer, desfrutar dessa vida verdadeiramente, aleluia, é só com a sabedoria. A sabedoria faz você desfrutar do melhor que essa vida tem para você. E muitas das vezes você não precisa de muito para desfrutar do melhor. Amém? Por quê? Porque o Senhor sempre terá o melhor para você. Basta você ter a sabedoria, amém? Aleluia, para você poder encontrar, abrir teus olhos, tá certo? E encontrar aquilo que Deus tem de melhor para você e você desfrutar nessa vida. E tem coisas que Deus dá para você que o dinheiro não é capaz de comprar. O dinheiro pode comprar muita coisa, pode até evitar muito sofrimento na tua vida. Amém? Mas o dinheiro não pode te dar aquilo que só Deus pode te dar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vida com qualidade, só Jesus. Jesus disse, amém, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com qualidade. É só Ele que tem essa vida. Amém?
vida que proporciona paz, vida que proporciona alegria, vida que proporciona, aleluia, a eternidade. Só em Cristo você encontra ela, tá certo? E só andando em sabedoria que você vai entender o que é essa vida eterna. Então, a ordem é essa: busque a sabedoria. Amém? Busque a sabedoria. O versículo 11 e 12 diz aqui: a sabedoria é proveitosa, a sabedoria é protetora. Amém? Aleluia. Aleluia. A sabedoria te dá cobertura, amém, para a tua vida. Ela te dá uma proteção para a tua vida. Você será muito mais inteligente nas decisões que você toma. Você vai sofrer bem melhor, bem menos, amém, quando você adquire a sabedoria. Amém? Tem que andar com sabedoria. Vamos lá, mais um tópico aqui. Agora é o quarto tópico, né? Versículo 13 e 14 de Eclesiastes. Eclesiastes 13 e 14 diz assim: atenta para as obras de Deus. Quem poderá endireitar o que ele fez torto? Irmãos, isso aqui é uma lição tremenda. Amém? Quem poderá endireitar o que ele fez torto? E você já vai entender o que quer dizer essa palavra torto aqui. Tá? Versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Amém? Quer dizer, você vai ter o dia da bonança, mas vai ter o dia também da aflição, o dia da adversidade. E você tem que estar pronto para os dois, tem que estar preparado para os dois. Às vezes a pessoa só se prepara para a bonança, ela não se prepara para a adversidade. E precisa estar pronto para os dois. Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Amém? Vamos entender o que o autor está querendo dizer com esse texto? Esse comentário bíblico aqui é excelente. Amém? Vai trazer uma luz, uma iluminação de entendimento a respeito disso aqui. Vamos lá. 2 conselhos importantes são dados aqui. Tá? 2 conselhos importantes. Então vamos ver. Primeiro, em primeiro lugar, pare de lutar com Deus. Pare de lutar com Deus. Versículo 13. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Amém? Então a ordem é a seguinte: pare de lutar com Deus. Amém? Não dá para mudar a situação. Não dá para mudar a situação. Amém? Se Deus está permitindo que a situação continue do mesmo jeito, então aquieta teu coração. Amém? Aquieta teu coração, aceita a vontade de Deus e toca a tua vida. Tá? Mas vamos entender melhor isso aqui. Tá? Pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Essa metáfora revela a soberania de Deus. A aflição vem pela ordenação divina. O torto que precisa ser endireitado, muitas vezes é encontrado nas aflições e adversidades da vida, por um propósito do eterno. Amém? Aleluia. Muitas das aflições, muitas das adversidades da vida, tá, fazem parte de um propósito de Deus para a nossa vida. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Tá? Aleluia. Aquilo que você acredita que tem que ser endireitado, que tem que ser colocado no lugar, tá? Amém? Muitas vezes, para endireitar, você tem que passar por um momento de crise, de dificuldade. Amém? Tem que passar pelas aflições e adversidades que a vida te proporciona. Esse é o propósito de Deus. Amém? Deus vai permitir que o sofrimento venha sobre tua vida para endireitar alguma situação, para colocar no lugar alguma situação. Amém? Tá? Nem tudo é bonança, nem tudo é divertimento, nem tudo é o que você pensa. Amém? Deus usa a aflição, Deus usa o sofrimento, tá? Para colocar no lugar certas coisas da nossa vida, para ajustar muita coisa da nossa vida. Tá certo? Então não adianta você querer lutar com Deus quando Ele está acertando tua vida,
está ajustando a tua vida, está colocando as coisas no lugar. Amém? Às vezes nós somos pessoas de dar muitos passos errados, sabe? De sair fora do caminho, sair fora da direção, começamos a andar segundo nossa cabeça, tá? Então Deus precisa permitir vir uma avalanche de sofrimento, uma avalanche de adversidade sobre tua vida, amém? Para trazer você de volta para a direção dele, para trazer você de volta para o caminho, amém? E endireitar o teu caminho, para que você volte a fazer as coisas certas e corretas, porque Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor, a melhor direção para a tua família, para os teus negócios, amém? Mas muitas das vezes você quer andar segundo a tua cabeça e começa a entrar pelo caminho do engano, porque Satanás começa a te enganar, começa a mostrar caminho que não é verdadeiro para você, amém? E começa a entortar a tua vida, tá certo? E aí só a intervenção de Deus, e muitas das vezes, para endireitar o caminho para você, amém? E Deus trazer você de volta para a direção dele, ele vai permitir o sofrimento e as adversidades, que elas venham, amém? Porque é a maneira que Deus vai corrigir a rota errada que você entrou, amém? Fazer você voltar de volta para o lugar, amém? Ajustar o teu caminho, ajustar a tua vida, amém? Tá? Diz assim, ninguém tem poder de entender, ou seja, ninguém tem poder de endireitar o que Deus torceu. Não podemos impor nossa vontade ao Todo-Poderoso Deus, ao Todo-Poderoso Deus. Não podemos mudar o que Deus fez, a não ser que Ele queira mudá-lo. Tá? Estamos sob o poder daquele que está assentado no trono. Tá? E Ele é soberano para fazer o que Ele quiser. Tá? Aleluia. Só digo uma coisa para você. É melhor se submeter, é melhor agir com humildade, amém? Se permitir, amém? Permitir que Deus realmente ajuste a tua vida, para que você encontre a paz e o sossego que você precisa. Amém? Agora, se você endurecer o coração, pode ter certeza que vai vir com mais força ainda a adversidade. Tá? Então ninguém tem poder de endireitar o que Deus torceu. Não podemos mudar o que Deus fez, a não ser que Ele queira mudar. Tá? Estamos sob o poder daquele que está sentado no trono. Então, amém? O que eu tenho que fazer? Me submeter, me sujeitar. Tá? Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Tá? Não podemos impor nossa vontade ao Todo-Poderoso Deus. Não podemos mudar o que Deus fez, a não ser que Ele queira mudar. Então, quando Deus determinou, amém? Você só vai conseguir mudar se Deus determinou mudar. Agora, se Deus não determinou mudar, não lute com Ele. Amém? Seja submisso e aceite a situação do jeito que ela está. Amém? Tá? Por quê? Porque estamos sob o poder daquele que está assentado no trono. Jesus é o Senhor da nossa vida. Pode ter certeza nisso. Pode ter certeza no que eu estou lhe falando. Tá certo? Vamos lá. Diz assim, a soberania de Deus, porém, longe de nos empurrar para um fatalismo cego, nos abre a porta da esperança em face das provações da vida. Philip Rapp esclarece esse ponto assim. Né? Então nós vamos ver aqui o que fala o Philip Rapp. Tá? Deus não vai levar você a uma cegueira, tá certo? Diante da situação que você possa estar se encontrando, principalmente em questões de sofrimento, de adversidade, tá? Ele não vai te empurrar a um fatalismo cego, tá certo? Ele não vai deixar você sem enxergar a situação, tá? Tá certo? Ele vai manter você sempre firme na esperança, amém? Em face das provações da vida. Deus é um Deus que esclarece os acontecimentos, mas não lute com ele, tá? Aceite naturalmente o que está acontecendo. Vamos lá. Quando o pregador fala sobre algo torcido ou torto, ele não está referindo a algo que tenha saído moralmente da linha, tá? Então a questão aqui não é moral, tá? A questão aqui é vida. Como se Deus pudesse ser o autor
do mal, tá? Em vez disso, está falando sobre algum problema ou dificuldade na vida que gostaríamos de mudar e não conseguimos. Eu vou repetir para que você entenda, tá? Ó, quando o pregador fala sobre algo torcido ou torto, ele não está referindo a algo que tenha saído moralmente da linha, tá? Então não é torto de conduta, tá certo? Moral, tá? Não é essa a questão, tá? É como se Deus pudesse ser o autor do mal. Então Deus não está fazendo mal para você porque tu está andando errado. Não é isso não, tá? Não tem nada a ver. Em vez disso, está falando sobre algum problema ou dificuldade na vida que gostaríamos de mudar e não conseguimos. Então, quer dizer, é alguma situação que você está passando, tá? Que está trazendo problema para você e dificuldade que você gostaria de mudar. Amém? E Deus está usando exatamente isso para colocar em ordem a tua vida, para te endireitar, tá? Essa que é a verdade. Porque você gostaria de mudar, mas você não consegue mudar. Amém? Tem coisas que Deus colocou a mão que não adianta você querer mudar, você não vai conseguir mudar. Não tem como mudar. Amém? Boa noite, pastora Renata. Boa noite, pastor Valmir. Estou aqui do seu ladinho. Você está aqui do meu lado. Estou aqui, estamos juntos. E o que você tem a dizer para esse povo aí? Eu vou colocar você aqui, pá. Não. Vai o assunto. Tá perdido. Estou me perdido, que eu estava aqui no celular arrumando o negócio. O assunto é o seguinte, eu vou ler para você. Ó. Quando fala de torto, que a lição é sobre o torto, que precisa ser endireitado aqui em Eclesiastes. Tá? Ele não está falando do torto no sentido de santificação, de ser santo, de andar correto dentro da palavra. Não é isso. Tá? Ele está falando de alguma dificuldade, algum problema ou dificuldade na vida, que nós gostaríamos de mudar. Né? Então, é o torto no sentido de problema, de dificuldade. Amém? Que você, da tua concepção, isso está errado. Isso não é dessa maneira. Tá? Mas você não consegue mudar. Amém? E você também não vê Deus colocando a mão para mudar. Tá? É isso que está falando. Tá certo? Então não adianta você querer mudar uma coisa que Deus determinou para a tua vida. Na força, né, pastor? Na força. Na força, eu entendi. Na força do braço, né? Isso. Eu vou mudar isso aqui, eu vou fazer isso. Quer dizer, não é assim. Né? Se é aquilo que Deus determinou, acabou. Exatamente. Você tem que ficar quieto, orar e esperar o tempo passar. Para Deus poder pôr tudo no lugar, né, pastor? Tem um metal, eu não lembro qual é o metal. Acho que é a prata, o ouro. Amém? Que você pode modelar ele. Tá? Você faz o molde dele, tá certo? E aí você quer modelar aquela prata, aquele ouro. Você pega uma quantidade e você modela, né? Aí você fez torto. Quando endureceu aquilo, quando esfriou aquilo, não tem como você colocar no lugar. É um metal muito duro. Se você mexer, pode quebrar. Amém? E só tem um jeito de você remodelar aquilo ali. Chama-se fogo. Amém? Amém. O fogo. Tá? E o fogo representa o quê? A adversidade. O problema. Verdade. Tá certo? Então Deus precisa mandar o fogo da adversidade, o fogo do problema. Também, né? Amém? Para você poder ajustar aquilo que você queria fazer. Tá? Com aquele metal. Tá certo? Lutamos com limites físicos do nosso corpo. Sofremos o fim de relacionamentos pessoais ou familiares. Temos algo que preferíamos ter, ou não temos algo que gostaríamos de ter. Mas cedo ou mais tarde, aparece algo na vida que gostaríamos que Deus mudasse. Amém? É verdade. Tá? Então temos algo que preferíamos ter, ou não temos algo que gostaríamos de ter. Então tem coisas que você preferia ter, ou tem coisas que você gostaria de ter. Tá? Mas mais cedo ou mais tarde, aparece algo na vida que gostaríamos que Deus mudasse. É verdade. Como tem coisa que a gente quer que Deus mude. Às vezes a pessoa pede uma coisa na vida, ou corre atrás de uma coisa, tá? E adquire, e consegue. Tá? E aquilo está levando ele a entortar a vida dele.
a trazer problemas e sofrimento na vida dele. Aí ele quer que Deus endireite aquilo ali, que Deus coloque no lugar. Amém? Amado, e muitas das vezes só vai desentortar com fogo. Amém? Com sofrimento e com a adversidade. Verdade. Tá? Amém? Então, lutamos com limites físicos do nosso corpo. Sofremos o fim de relacionamentos pessoais ou familiares. Estou repetindo, tá? Temos algo que preferíamos ter ou não temos algo que gostaríamos de ter. Tá? Mais cedo ou mais tarde aparece algo na vida que gostaríamos que Deus mudasse. A porção de todos deste mundo tem alguma coisa torta nele. Não há perfeição aqui. Não há nenhuma porção fora do céu sem alguma coisa torta. Amém? É dizer, muita coisa nessa terra aqui, amém, está torto. E muitas coisas que você conseguir, muitas coisas que você adquirir, amém, vai chegar para você torto. E você vai querer endireitar. Amém? E muitas das vezes, Deus só vai poder endireitar com fogo. Amém? Com sofrimento, com adversidade. Tá? É isso que você precisa aprender. Viu, pastor? Mas eu vejo assim, quando tem algo que a gente adquire, sendo que aquilo ali é torto, eu acredito assim, que às vezes aquilo não é pra gente, porque Deus não te dá nada torto. Não. Mas você quer aquilo ali. Aí o Senhor dá para você, entendeu? Por quê? Porque você adquiriu aquilo à força, você adquiriu na tua carne. Eu quero isso, eu quero e vou ficar, acabou. Pronto. Quer dizer, só que para sair dessa situação, entendeu? Ele vai ter que orar muito para que o Senhor o livre disso, sendo que foi ele que puxou para a vida dele. Entendeu, pastor? E aí fica difícil. É algo que trouxe problema para a vida dele. Quer dizer, é que vai acontecer, o Senhor vai ter que esperar passar essa colheita, essa plantação aí, entendeu? Né? Que ele plantou. Eu quero isso, que é torto, não quero saber se vai dar, se não vai dar certo, eu sei que eu quero. Entendeu? Adquiriu na carne. Aí para Deus tirar, isso leva tempo. Leva tempo. Para Deus endireitar aquilo que estava torto. A tua passagem pelo fogo vai ser devagarzinho. Amém? Poucos, bem devagarzinho. Essa aqui é a verdade. Tá? Na terra não há perfeição. Tá? As coisas tortas da vida nos ajudam a tirar os olhos de nossa fraqueza para colocá-los na soberania de Deus. Então, aquilo que está errado na tua vida, amém, vai servir para você aprender a colocar o teu coração e os teus olhos em Deus. Verdade. Amém? Não nas coisas, né? Não. Porque isso trouxe problema para você, porque os teus olhos e o teu coração estavam na terra, nas coisas da terra. Amém? Tá? Teus olhos estão muito no mundo, muito nas coisas do mundo. Tá certo? Então, se você está com os olhos muito nas coisas do mundo, você vai adquirir muita coisa torta. Amém? Então, essa aqui é a verdade. Ajuda-nos a nos desmamar deste mundo e a enxergar com mais clareza a malignidade do nosso pecado. Amém? Ajuda-nos a nos desmamar deste mundo e a enxergar com mais clareza a malignidade do nosso pecado. Tá certo? Tá? Então vamos lá, então esse é o primeiro, né? Então o primeiro falou sobre o quê? O tópico é confia em Deus. E aqui está o primeiro conselho. O primeiro conselho é pare de lutar com Deus. Bem? Tá? Então, se Deus está permitindo o ajuste na tua vida, aceite, se sujeite, se submeta. Tá certo? Confie em Deus. Porque Deus quer levar você por um caminho de retidão. Amém. Vamos lá. Pai do Senhor, irmã Vera. Olha a Vera aí, pastora Renata. Aí, cara. Deixa eu ver. Vamos lá. Em segundo lugar, aceite o equilíbrio da vida. Versículo 14. Aceite o equilíbrio da vida. No dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus faz. Ou seja, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Amém? Preste atenção. Olha o comentário bíblico. A vida tem suas estações. Há primavera e verão, outono e inverno. Há dias de festas
e dias de choro. Há tempos de saúde e tempos de enfermidade. O profeta Jeremias diz que é o Altíssimo que envia tanto mal como bem. Amém? Quiser anotar aí, Lamentações 3,38. Tá? Amém? Depois a gente vai separar esse versículo e a gente vai ler. Eu vou ler todo o comentário e depois eu vou ler os versículos. Amém? Jó diz: por acaso recebemos de Deus apenas o bem e não também o mal? Ainda afirmou: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Devemos reconhecer que tanto nos dias bons quanto os ruins vêm das mãos de Deus. Amém? Se você serve a Deus, se você pertence ao Senhor, você precisa aprender a andar, amém, nesses dois períodos. Período bom e o período ruim. Tá? Período bom e período ruim. Harper, o filósofo, o teólogo, lança luz sobre o assunto ao escrever: Deus entrelaça suas provisões e encobre suas provisões. Vou repetir. Deus entrelaça suas provisões e encobre suas provisões, para que, incapazes de enxergar o futuro, possamos aprender a depositar nossa confiança nele, em vez de qualquer bem terreno. Por consequência, torna-se necessário ao homem aceitar tanto o torto como o reto, o mal como o bem, da mão de Deus, e confiar nele em tudo quanto suceder. Tá? Em qualquer situação, amém? Você tem que confiar no Senhor. Deus não vai ficar mostrando para você teu futuro. Amém? Porque se Ele mostrar para você o teu futuro, você tira os olhos do Senhor. E você coloca os teus olhos na terra. Amém? Tá? Então Deus nunca vai te mostrar o futuro. Amém? Porque o teu futuro tem que ser Ele. Ele tem que ser o teu futuro. Deus tem que ser o teu futuro. Amém? Deus tem que ser o teu porto de chegada, o teu porto de acolhida. Tá? Então tem muita gente dentro da igreja que fica preocupado com o futuro e até procura profeta para ficar profetizando o futuro. Amém? E muitas das vezes se decepciona. Porque quando o futuro chega, tá? Porque o futuro é logo ali. Tá? Quando ele chega, não é nada daquilo que o profeta falou para ele. Não é nada daquilo que falaram para ele. Amém? Porque Deus nos surpreende no futuro. O que Deus tem preparado para nós, amém? A gente não vai enxergar nunca. Porque Deus não vai nos revelar. Tá certo? A Bíblia diz que aquilo que está no coração de Deus, tá certo? Ele não vai ficar mostrando do dia para a noite, não. Ele quer o quê? Que ele quer que você não tire os olhos dele. Se você está caminhando no presente e buscando o futuro, tem duas coisas que você precisa tirar os olhos. Tira os olhos do passado e tira os olhos do futuro, porque o futuro tu não vai enxergar. Amém? Tá? Mas caminhe em direção ao futuro, porque no futuro você vai encontrar aquilo que Deus tem de melhor para a tua vida. Porque Deus sempre está preparando o melhor lá no futuro para quem serve a Ele de verdade. Amém? Vamos entrar aqui agora na última expressão dessa lição de hoje. Nessa mesma linha de pensamento, Walter Kaiser Jr. diz que os contrastes da vida são deliberadamente permitidos por Deus, para que os homens finalmente desenvolvam uma humilde confiança nele e aprendam a depender dele. Amém? Final da lição é essa. Tá certo? Ande humildemente com o teu Deus e aprenda a depender dele. Amém? Ande humildemente com o teu Deus e aprenda a depender dele. Tá certo? Olha, você pode estar passando um momento de aflição, um momento de adversidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aprenda a andar naquilo que Deus tem para a sua vida. Tá? Tá certo? Então,
Eu vou deixar os versículos bíblicos para você aqui. Tá? Não vai dar tempo de eu ler todos. Está aqui, ó. Lamentações 3:38, Jó 2, versículo 10 e Jó 1, versículo 21. Amém? São esses 3 versículos que eu quero que você guarde no seu coração. Então essa é a lição de hoje. Aleluia. Para mim, excelente lição. Busque a sabedoria proveitosa, a sabedoria protetora. Glória a Deus. Tá? E aqui tem 2 conselhos, né? O primeiro, pare de lutar com Deus, e o segundo é esse aqui, ó. Aceite o equilíbrio da vida, tá? Então, vai ter dias bons e dias ruins, momentos bons e momentos ruins. Aprenda, amém, a viver tanto com o bem como o ruim, amém? Aprenda a viver com os momentos de gozar o melhor que a vida tem te oferecido, mas se prepare também porque a vida vai lhe proporcionar, sabe, sofrimento e adversidade. Amém? São 2 remos que não vai faltar na tua vida. Quais são os 2 conselhos? É pare de lutar com Deus e o outro é? Pare de lutar com Deus e aceite. E aceite. Aceite o equilíbrio da vida. Amém? Um é o versículo 13 e outro é o versículo 14. Amém? A vida tem esse equilíbrio e você vai ter que andar nele. Né? Momentos bons e momentos ruins. Amém. Tá? Amém? A pessoa vem para Jesus e muitas das vezes a mensagem ela é uma mensagem assim só de coisas boas. Né? E aí a pessoa, o crente, quando vai passar pelo momento ruim, ele não está pronto, não está preparado, porque não aprendeu a se preparar para o momento ruim. Amém? A gente precisa aprender a se preparar para os dias difíceis da vida. Porque os 2 andam aqui, ó. Tá? Os 2 andam aqui. Tá certo? Sugiro que você leia um pouco do livro de Jó, para você entender um pouco melhor o que é a vida. Aleluia e glória a Deus. Deus vai endireitar as coisas tortas na tua vida, desde que você permita, né? Desde que você permita ele endireitar. Mas saiba, amém, que para endireitar, muitas das vezes precisa do fogo do sofrimento e do fogo das adversidades. Amém? É como um metal, tá certo? Que você quer endireitar aquele metal que você, amém, moldou torto, e você diz que quer colocar reto, aí tem que passar pelo fogo para poder ajeitar e ajustar. Tá bom? Deus abençoe a tua vida, que Jesus te dê o melhor, Ele tem o melhor para você. Pode ter certeza disso. Tá bom? Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3, vitória, vitória, vitória com glória. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Fique com a paz do Cristo forte e poderoso.